Bom dia! Bom, para hoje a gente só vai olhar a página 212 e 213, depois tem que dar uma lidinha ali, né, na 211 também, logo após aquelas questões que foram feitas. E aí tem um videozinho que complementa o que eu vou falar, que vai ser super rápido, e para finalizar, as questões daí da 213 e da 214. Como a gente tem um período, vai ser tudo curtinho mesmo. Então, sobre adolescência, né, sobre puberdade, nessa fase tudo começa a mudar, né? As coisas começam a ficar diferenciadas. E aí tu pode acompanhar ali na página 212. Alguns hormônios começam a ser produzidos. Então aqui, ó, deixa eu compartilhar para ficar um pouco melhor de ver. A gente estudou antes, lá nos capítulos mais iniciais do livro, sobre o sistema endócrino, né? E uma das glândulas que é a mais visada de todas, que é a principal, é a hipófise, né? E a hipófise vai controlar todas as outras. Só que na fase da adolescência são duas apenas ali que começam a atuar, que são os testículos e os ovários. Essas duas, então, são ativadas somente quando a gente entra nesse período da adolescência ali a partir dos 12 anos. É para ser a partir dos 12, né? Tem gente que é mais adiantado, começa antes, inclusive, mas um período mais geral, assim, normal, é ali pelos 12. A hipófise dá o comando, essas duas aqui começam a atuar, duas no caso, porque uma é no homem e outra é na mulher. E aí, os hormônios passam a ser produzidos, né? Os ovários produzem uns, os testículos produzem outros, e cada um deles vai fazer ali uma coisa diferente no corpo dessa pessoa. Então, eles são produzidos em maior quantidade e vai alterar o nosso humor, vai alterar a autoconfiança, vai alterar o nosso sono e, às vezes, até a tolerância para algumas coisas. Tudo começa a mudar. Aí, a gente tem alguns desequilíbrios hormonais, quando a gente entra para essa fase. Secreções são produzidas de forma absurda, né, ou menos. Aí, a gente tem acnes, né, o rosto fica cheio de espinha e cravo de uma maneira que nunca tinha acontecido antes, porque as glândulas sebáceas começam a produzir maior quantidade de secreção, né? Só que, graças a Deus, isso é temporário, não é para ser assim para sempre. A gente tem essa quantidade de espinhas agora e depois vai passando. Com o tempo, isso vai diminuindo. E tem gente que às vezes não tem essa produção de secreção durante a adolescência e isso acontece daí depois quando a pessoa já está adulta. Aí a gente tem que se cuidar, né? Tem que ter uma boa saúde ali, comer as coisinhas que não fazem com que as secreções atuem mais, né? E higienizar bastante a pele, não espremer as espinhas, essas coisas. Além disso, a gente começa a crescer, né? Tem aquele período que a gente já estudou, que é o estirão. Isso acontece em ambos os sexos. Só que geralmente as meninas crescem primeiro. As meninas têm o crescimento antes ali, muito mais rápido. E depois de um tempo, daí os meninos crescem e geralmente acabam ultrapassando as meninas, né? Geralmente, mas não é sempre. Às vezes as meninas, tem algumas meninas que continuam muito altas, né? Mais altas que alguns meninos. Mas eles crescem depois e ainda assim a maioria permanece maior. Mas daí por isso que às vezes as meninas nesse período parecem bem maiores que os meninos, né? Nossa, a menina cresceu, lá tá mais alta que eu, não sei o quê. E calma, o senhor vai crescer também, o senhor crescerá. E às vezes, geralmente isso a gente nota mais nos meninos. Esses crescimentos rápidos, parece que o corpo não acompanha. Parece que a perna cresce um monte, os braços também, e daí fica tudo desproporcional. Fica uns braços enormes, umas pernas compridas, né? Enfim. E aí parece que é tudo partes do corpo diferente, né? Pegou uma parte aqui e juntou com essa. Parece que não é mais a mesma pessoa. O crescimento vai indo de forma acelerada. Depois tudo fica normal, fica tudo ok. O que mais? Apesar da altura ser maior, os músculos se desenvolverem melhor e tudo, os órgãos do corpo ainda não atingiram o tamanho máximo, né, do corpo de um adulto. Então, por isso que os adolescentes geralmente cansam mais fácil, né? Eles precisam de mais tempo de sono, mais tempo de descanso, por causa disso. Muda totalmente essa parte também. Dorme mais, enfim. E aí, como eu falei,
os hormônios que cada glândula vai fazer com que o corpo reaja de forma diferente. No caso das meninas, né, como os ovários produzem ali os hormônios, são 2 hormônios. Vocês podem ver os nomes desses hormônios. Na página 212 tem um quadrinho roxo, que é o estrogênio e a progesterona. Cada um tem uma função diferente. E esses hormônios, eles são responsáveis pelas modificações no corpo da menina para transformar ela numa mulher. Então, nessa fase, começa a crescer os pelos, as meninas crescem rapidamente ali na altura, como a gente viu, curvas começam a aparecer, né, substituem as linhas retas da infância. Eu, no caso, não aconteceu isso, começou a acontecer só aos 15, tudo bom. E ali, praticamente o corpo da menina está começando a se preparar para cumprir as suas funções de maternidade, né? No futuro, obviamente, não é porque começou ali que tem que ser mamãe, né? Obviamente que não. Mas sempre assim o corpo vai se adaptar para isso, tá? Então, os quadris vão se alargar para poder ter espaço para um bebê crescer, né, e nascer posteriormente. Os seios são desenvolvidos para depois, mais tarde, nutrirem o bebê depois do nascimento e tudo isso. E aí, gente, o estrogênio, ali embaixo diz, né, que o estrogênio é responsável por definir as formas femininas, seios, alargamento do quadril, pelos, etc. Já a progesterona prepara o útero para receber o óvulo fecundado. E no caso dos meninos, a glândula que fica madura ali são os testículos, e os testículos produzem daí a testosterona. Não está escrito ali o nome do hormônio nessa página, provavelmente vai estar escrito mais depois, quando formos estudar os órgãos reprodutores masculinos, mas é principalmente a testosterona ali que vai dar as características próprias masculinas, fazendo com que esse menino comece a desenvolver uma aparência de um homem adulto. Então, crescimento de pelos também, né? Principalmente aqui no rosto. Os ombros, eles ampliam, ficam maiores aqui assim, mais largos. Musculatura do corpo também fica mais proeminente, tipo, dá para ver melhor. A laringe dele aumenta bastante, então por isso que a voz engrossa mais, né? Vai ficar mudando de voz, fica um pouco mais fina, daqui a pouco engrossa de novo, até permanecer na voz que ele vai ter ali depois, durante a vida adulta. E, claro, também aparece mais ali o pomo de Adão, desenvolve essa parte ali também, e tudo mais. Bom, sobre essa parte aí dos hormônios, era isso para hoje. Vocês precisam saber o nome dos hormônios, tá? Quais são as funções deles e quais são as glândulas que fazem os hormônios, que produzem esses hormônios, tá? E também quais são as características que esses hormônios fornecem para o corpo da pessoa. Beleza? Agora, vocês podem ir para o roteiro, já está lá no eClass. Tem um videozinho para assistir, complemento o que eu falei. E logo em seguida vocês respondam as questões que estão aí na 213 e 214 e me enviam lá. Tem que enviar a foto das questões e das anotações do vídeo, tá? Que vocês fizeram. Então, podem ir lá.